um absurdo, cara, você se propor a fazer um curso de formação de yoga com um professor recém-formado, cara. O produtor dessa formação entende que tá dando todos os tipos de yoga para saber tudo e não sai com nada. O curso estava sendo divulgado como uma formação em 12 dias, que não tem como ir amadurecendo ali a sua percepção, o seu conhecimento. Isso não acontece em 12 dias. Custo, Beleza? money. Isso tá ali limitadinho, né, cara? Mas, Baleia, então como que alguém compra uma bolsa da Louis Vuitton de 15 mil? São prioridades. Que é sua demanda? Você prefere ir numa academia ou você prefere ir no boteco? Não faça porra nenhuma, ninguém vai te cobrar certificado nenhum, a profissão não existe. Ela não é regulamentada. Se você pegar centenas de vídeos na internet, assistir e começar a dar aula de yoga, ninguém vai te impedir de dar aula de yoga. Depois do yoga. Por exemplo, eu sou formado no Ashtanga Vinyasa Yoga. Eu sou formado no Iyengar Yoga. Eu sou formado na escola de Shivananda. O que eu percebo hoje, esses cursos que são de 12 horas, 4 horas, 6 horas, é formado em yoga nada. Essa experiência, cara, você só tem com o tempo, cara. Não é num curso de formação, é com a prática. Estamos aqui com mais um Yoga Sem Frescura e o assunto desta semana é formação relâmpago de yoga. É seguro? Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, vamos falar sobre esses assuntos e muito mais coisa. Como é que o yoga ele vem sendo transmitido, em que lugares ele vem sendo transmitido, quanto tempo as pessoas fazem esse tipo de formação, então qual seria o tempo adequado, e é isso que vai ser o nosso Blá de hoje. E para começar, Vinícius Baleia. O que você acha, Vini? Tá passando a bola direto para mim, André. É bom. Antigamente começava com palestrinha, agora começa comigo. Eu tenho as minhas cismas. É melhor. Dá uma outra dinâmica. Vamos lá, vamos começar. Bom, cara, primeiro, eu vejo muitos poucos cursos confiáveis, seguros, com conteúdo razoável, com professores, porque não adianta você ter um curso de formação com um professor só, é legal ter uma dinâmica com outros professores. Conto nos dedos, assim, de meia mão, a quantidade de cursos, cara. Eu, assim, não gostaria nem de poupar nomes, mas ao longo do programa eu acho que eu vou soltando assim, as coisas que eu tenho visto. Vida sem sacanagem, cara, porque eu acho que o programa, cara, ele tem uma função também de alertar, sacou? Porque é um absurdo, cara, você se propor a fazer um curso de formação de yoga com um professor recém-formado, cara. O cara sai de um curso de formação hoje e ele monta um curso de formação dele. Ele já sai autoridade. Não é autoridade que fala, Fabiano? Ele já sai autoridade, cara, do curso de formação. E o cara não tem nenhuma experiência prática, nem da prática do yoga, e muito menos da prática de ensinar yoga. Então, essa enxurrada de cursos de yoga, cara, que existe hoje, vem dessa galera. Entendeu? Não são bons professores de yoga, não são bons praticantes, ou às vezes até são, mas uma grande maioria dos cursos de formação não tem como pré-requisito que a pessoa seja praticante de yoga, o que já é um absurdo, entendeu? Porque a sua prática, ela já vai te formando, cara. Eu passei anos da minha vida praticando yoga e achando que um dia o meu professor ia chegar para mim e ia falar assim, Vini, olha, assume essa aulinha aqui para mim, e eu fosse lá, o tal do parâmpara, saca? E eu fosse lá e fosse assumir uma aulinha, e no outro dia alguém fosse falar para ele assim, ó, pô, foi legal a aula do Vini, foi responsável, foi consciente, sabia o que estava fazendo, sabia conduzir a prática, sabia o que estava falando, e no outro dia ele fosse me abrir mais uma aulinha, e assim eu fosse construindo o meu espaço. No dia que eu soube que existia um curso de formação para professor de yoga, cara, eu não sei se eu fiquei
mais decepcionado ou se eu fiquei feliz, porque fui uma indicação, cara. A minha professora, que era uma aluna formada por vocês, a Adriana, na época, a Adriana, enfim, eu não sei o sobrenome dela, que era formada na Taraja, ela chegou para mim e, Vini, vai fazer um curso de formação de yoga há 15 anos atrás, sei lá, cara. E eu falei, como assim, cara? Fazer um curso de formação de professor de yoga? Isso existe, cara. Enfim, cara, é o que... Nossa, Adriana, você está falando agora, eu estou lembrando. Saviano. Agora, Adriana Saviano, acho. Que andava de moto também. Isso, uma baixinha. Loirinha, eu conheço. Isso. Muita gente boa. E aí, era um retorno meu ao yoga. Eu vinha num momento de estresse pra caramba numa empresa que foi quando eu mudei para São Paulo. E foi quando eu retornei para o yoga. Exatamente há 15 anos atrás. Eu praticava jiu-jitsu numa sala e ela dava aula de yoga na sala da frente. Eu saía do jiu-jitsu e entrava no yoga. Mas, enfim, cara, voltando ao assunto do curso de yoga, é isso. Não acho que sejam responsáveis, não acho que os professores dos cursos de formação ou os mentores dos cursos de formação sejam pessoas confiáveis. Não estou generalizando, mas tem as exceções. Acho superficial. Esse lance de não ter pré-requisito, o cara ser praticante, é um absurdo, porque tem muita gente que vem com a balela de que eu vou fazer o curso, mas eu só tenho interesse em conhecimento. Para adquirir conhecimento, cara, tem um monte de curso livre por aí, cara, de filosofia do yoga, de várias coisas, cara. Você pode fazer um curso na Casa do Saber, pode fazer um curso com o João Gonçalves, com o João Barbosa, enfim, com o Marcos Rojo, com quem você quiser, cara. Entendeu? Que são pessoas, eu estou falando das pessoas confiáveis, hein? Porque para falar abobrinha, groselha, tem 200 mil aí, cara. Sacou? Fora os gurus aí que estão dando curso de formação, esses gurus de araque do cacete, que estão dando curso de formação aí, enchendo a cabeça da galera de groselha, cara. Mas tem quem ouça, né? Enfim. E o que você deve esse fenômeno, Roberto? Você acha que é falta de uma instituição que coordene? Porque como o yoga é livre, né? Cada grupo forma a sua panelinha. Então, por exemplo, a BPY lá no Rio tem os seus critérios. A Aliança do Yoga também tem. Ele não deixa, por exemplo, uma pessoa que tenha menos de uma quantidade de anos dar o primeiro curso de formação, como também tem uma série de itens que esse curso de formação tem que ter. Mas cada panelinha, né, tem o seu mote. Então, tem a galera mais espiritualista, que ali não tem que ter nada de anatomia. Tem o pessoal mais easygoing, que aí tem que colocar outros elementos. Então, assim, o que você acha que acontece quando a gente vê um curso desse acontecer? Assim, minha opinião, ela já é assim, eu acho do caramba. Eu acho excelente. Tem mais é que ter, mais e em grande quantidade. Agora, e por quê que eu acho? Porque vai chegar uma hora, meu amigo, que esse pessoal vai encontrar o mundo real, não vai conseguir lidar com ele, e aí vai ter que fazer uma formação mesmo de verdade. Essa é a minha maneira de pensar. Mas você acha que essa profusão que está acontecendo agora é devido a uma não coordenação central? E seria válida uma coordenação central? Falta um Estado, né? Você que disse. Bom, o primeiro ponto, palestrinha, vai contextualizar, isso é algo novo. Então, faz aí 100 anos, vamos pensar dessa forma, que o yoga entra, é transplantado de uma religião, né, de uma geografia onde tinha um Estado, que é o hinduísmo, que coordena isso tudo, coordenado. Quando o yoga é transplantado para outras geografias, no qual não tem o hinduísmo como quem manda, ele entra no mercado capitalista neoliberal. Tudo que nós estamos falando aqui é o mercado capitalista neoliberal. Então, a gente tem várias marcas de açúcar para vender no supermercado, mas são todos açúcar, né? Muda as embalagens. Mas tem açúcar que é melhor do que outro, mais refinado, não refinado. Hoje, primeiro ponto, então, é entender que o yoga está dentro de um mercado capitalista neoliberal,
competindo por consumidores. E nessa luta entra qualquer coisa. E aí o mote do nosso bate-papo, cursos relâmpago, não é curso de formação de yoga, mas cursos relâmpagos, cursos aí de 3 dias, 12 horas, né? 1 mês, 4 encontros, sei lá. Não dá para formar um professor de yoga nesse tempo, ponto, tá certo? Não vamos discutir, ele cara é bom, não, só se for, sei lá, o Harry Potter fazendo essa formação, né? Formando na magia mesmo, né? Não dá, é impossível. Mas eu vejo que há 3 tipos de cursos hoje no mercado, transitando nesse mercado neoliberal capitalista. Os cursos experienciais, é curso de experiência. Várias práticas, vários professores dão um módulo, nem conversam entre eles e saem. Né? Eu falo isso com propriedade, porque eu nunca tive um curso de formação de yoga, acho que do nós 4 só o André, mas eu já dei aula em vários cursos de formação no Brasil e alguns lá na gringa também, e eu fui esse professor convidado, não conhecia ninguém, às vezes conversava com o coordenador do curso, mas era muito pouco, em geral as conversas eram para direcionar o que eu deveria falar. Então entra alguém que dá asana, alguém que dá pranayama, outro que fala de kriya, outro fala de yoga sutra, um vem da sânscrito, outro vem da kriya. Esses são cursos experienciais. Cursos que eles trabalham durante a formação para gerar experiências. E eles acreditam que nessa experiência, não estou sendo irônico, vai haver a transformação e a formação do professor nesse curso se dá pela maior contato com experiências diferentes. Há um segundo, que são os que eu chamo de tradicionalistas. São igrejas, né, que convertem você naquela visão de mundo. Também não estou sarcástico, também não estou falando mal. É nesse segundo mote que o nome formação cai como uma luva, porque eles realmente formam o seu jeito de pensar o mundo daquela igreja, em geral, ligado a uma tradição, a um mestre. Esses cursos são mais longos. Olha que interessante. Os cursos que parecem ter mais credibilidade são cursos muito mais ligados a instituições tradicionalistas. E o André, então, construiu isso, pintou esse cenário quando me levantou a bola. Então, esses cursos tradicionalistas, em geral, são os que falam mal desses outros cursos, né? Eles são sempre ligados a uma tradição, as escrituras são perfeitas em si mesmas, em geral, todo mundo fala sânscrito, underline, igual o André, eles têm a verdade, esses cursos não tem dúvida, o primeiro curso é tudo experiencial, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, tem retiro que vira Big Brother. Os segundos não, eles são bem sisudos, às vezes é roupinha da mesma cor, todo mundo está vestido igual. Shivananda, por exemplo, é um desse sentido. Todo mundo tem a mesma roupa. São cursos bem tradicionalistas. Há um terceiro grupo que talvez aí entre esses relâmpagos. E também o primeiro, os experienciais. São os que eu chamo de plurais, são multifacetados, né? Vai um monte de gente falar um monte de coisa, também não tem conexão, não são tão experienciais quanto aquela primeiro, mas eles se perdem no que ensinam. O aluno sai de lá tendo uma aula de Iyengar, uma aula de Ashtanga, uma aula de Hatha Yoga, uma aula com o professor Hermógenes, uma aula de restaurativo, uma aula de acro, daime com yoga, estou inventando. Mas no final o cara sai com 1 milhão de informações, o produtor dessa formação entende que está dando todos os tipos de yoga para saber tudo, e não sai com nada, aquele cara, é a frase clássica, né? Quem tem tudo um pouco não tem nada, né? E o segundo, que é o tradicionalista, especifica tanto em um só, que começa a tecer narrativas de ódio para todo mundo que é o outro, que ele se acha. Então, qual seria uma quarta via disso? Então, eu não sei, claro que não sei, mas assim, primeiro, que tenha tempo para que as ideias decantem, mesmo que for um curso intensivo, tenha tempo e tenha um espaço aberto para que o aluno possa colocar suas dúvidas. E entra o segundo ponto que eu acho importante para um curso de formação. Estou tentando dar dica para quem está falando assim, porra, e aí, qual é que é? Tem que ter diálogo, cara.
tem que se abrir para diálogo. E diálogo não é, você concordar com quem está falando, mas é ter dúvidas. Eu acho que um curso de formação tem que gerar muito mais dúvidas do que certezas. Mas aí eu não vou sair sabendo fazer o triconastra. Mas na dúvida, cara, um monte de gente fala sobre aquilo e você vai construindo a sua cabeça. Então esse é o segundo ponto, abrir para diálogo. E um terceiro que eu acho muito importante, assim, é tentar aumentar a superfície dos alunos, dos formandos, os futuros professores de yoga, a maior sensibilidade, cara. Sensibilidade de afetar, mas ser afetado pelo aluno também. Esses caras, em geral, saem no curso de formação como jesuítas, né? Para levar a palavra do Senhor, no caso do Veda, sei lá, do Yoga Sutra, para pessoas carentes, né? Desprovidas do conhecimento do yoga. Eles se sentem meio missionários, né? Então, há aqueles muito experienciais, os tradicionalistas, aqueles caras bem ortodoxos, esses pluralistas que bebem tudo, mas absolutamente perdido, porque tá tudo difuso. Eu, então, entendo que, se você procurar um curso de yoga que tenha tempo para você decantar a ideia, que abra-se para diálogo, que gere muito mais dúvidas do que certezas, e que você entenda que ele amplie a tua sensibilidade pelo outro, né? Não só o outro corpo. Parece uma aula de anatomia, às vezes, os cursos de yoga, né? O cara aprende a ligação do ombro com não sei o que, o trocânter, o caralho, mas o cara não tem nenhuma experiência com pessoas, né? Sai narcísicos, né, do curso de yoga, sai muito narcísico. Então, acho que seriam uns pontos, assim, de um curso que abrangeria professores de yogas mais capacitados para adentrar o mercado de trabalho, porque é isso, né? As pessoas vão trabalhar com isso, né? E também muito mais sensíveis para trabalhar com o outro, né? Você vai dar aula para outras pessoas, tem que ter um mínimo de didática e de pedagogia também, né? E não uma pedagogia da conversão, mas uma pedagogia da liberdade, para prover ao outro também a liberdade de produzir seu próprio yoga, experienciar ele em si mesmo. Só antes do Fabiano falar, que é a vez dele, já tomando o lugar de voz, o lugar de voz. De fala. Lugar de fala do Renato. Fala logo. Cara, meu irmão, nesse contexto neoliberal dos cursos de yoga, cara, existe uma demanda e existe uma oferta. A oferta, ela varia de acordo com a demanda. Então, o que busca um cara que quer se formar hoje num curso de yoga, cara? Tem que ver isso, cara. É muito legal falar de que tem que ser um curso mais extenso, onde as pessoas tenham dúvida e elas questionem. Não, quem vai fazer um curso de yoga, o professor é o guru. Ele fala e você ouve e aceita, cara. Porque quem vai fazer um curso de formação de yoga não sabe porra nenhuma de yoga. E o professor, o cara que está ali dando curso de formação de yoga, ele faz questão que o aluno não saiba, para continuar reverenciando ele, cara. Sacou? Então, cara, é muito mais complexo, cara, e o buraco é muito mais embaixo do que você ficar explanando sobre os tipos, o tradicionalista, o experimentalista, porque você não vai achar esse curso de formação ideal onde o formando vá questionar o formador, cara. Sacou? Onde haja esse diálogo, onde haja essa consciência pelo corpo ou pelo outro, cara. Porque não existe isso no yoga. O yoga é individual, cara. E o cara que vai ali, ele vai reverenciar só o professor ou só o dono da escola que está dando a formação. Independente de ser um experimentalista, porque eu também dou, como o Beto dá, eu participo de vários cursos de formação. E você vê, cara, e eu acho que hoje são os mais válidos. Porque você consegue ter um diálogo, dependendo da dinâmica que você coloque na sua aula, dentro desse curso de formação, você consegue trazer questionamentos dos formandos, sacou? Dos alunos, e você consegue ali, no pouco tempo que você passa com eles,
levantar, sugerir coisas, mostrar coisas, ter uma dinâmica diferente, responder algumas coisas dentro do teu conhecimento, dentro do teu vocabulário físico, corporal, do teu vocabulário de conhecimento filosófico do yoga, tá? Então, é muito difícil esse limiar entre o experimentalista, o tradicional, o olhar o corpo e o olhar o outro, cara. Seria o ideal que você tivesse esses questionamentos e esse diálogo, mas não tem. Porque quando o cara entra para fazer um curso de formação, seja ele qual for, ou tem o nome da escola ou tem o nome de uma pessoa. E o que essa pessoa ou essa escola falar é lei, cara. Não existe o questionamento. Aonde que alguém vai entrar numa escola de yoga e vai questionar Patanjali quando mandam ler o Yoga Sutra? Aonde, cara? Qual aluno? Só o retardado aqui que falava que aquilo tudo era groselha. Só eu. Por isso que eu falo que há igrejas do yoga. Há igrejas não, são todas igrejas, cara. Muito bom. São todas dogmáticas, cara. Muito bom, muito bom. Fabiano, Parabéns. Fabiano, vai lá. Eu tô ouvindo vocês aqui, tô trazendo algumas experiências, né, da minha formação, do meu caminho ali durante o conhecimento do yoga. E é interessante uma coisa, a minha formação ela acabou durando muito mais do que seria o natural. Eu costumo falar que a minha formação durou 3 anos, porque na escola elas estavam dentro de um núcleo lá, e aí eles depois saíram desse núcleo, foram fazer lá Você repetiu, Fabiano? Não, repeti não. E aí eles foram fazer uma mudança do núcleo e eu continuei. Eu poderia, sei lá, ter ficado no mesmo núcleo, enfim, né? E aí... Mas já saca, só cortando o Fabiano um pouquinho, já saca a nomenclatura. Núcleo. Sacou? Ele saiu do núcleo, cara. Do núcleo. Eu não tô falando para não dar nome, não citar nome aqui, né? Mas estava no núcleo, aí entrei nessa escola nova, né? Vamos dizer assim, ou remodelada. E aí tinham outros professores, tinham outras pessoas. O André acabei conhecendo lá também, porque ele foi uma das pessoas que eu tive como professor também. E era interessante, né? Eu lembro, naquela época, o meu entendimento sobre o yoga. De termos, de questões ali relacionadas à parte filosófica, aos textos ali do yoga, aos asanas, né? Como é que se faz, não sei o quê, as técnicas. E meu nível de entendimento, ele conforme foi aumentando e foi mudando, porque o mesmo assunto ele era abordado por várias pessoas de formas diferentes e em contextos diferentes. Então, a formação da minha percepção sobre aquilo e de como aquilo funciona, aquilo foi, assim, eu tive várias transformações no mesmo curso, não foi uma transformação, foram várias e várias, né? E com essa questão da experiência que o Beto citou, né? De ter também essa questão da prática, da experiência, para você vivenciar, sentir, enfim, né? E aí teve uma outra etapa. A outra etapa qual foi? Foi quando eu queria tirar algumas dúvidas que, de outra forma, a gente dificilmente consegue ter acesso, né? Então, você pega um livro ali para você ler e entender ali um pouco mais sobre um aspecto do yoga ou alguma coisa técnica e tudo mais, mas, às vezes, fica uma coisa um pouco vaga. Por quê? Você vai pegar, sei lá, dá um exemplo aqui, um livro de pranayama. Aí você lê ali sobre a técnica, entende o contexto, ok. Você pega um outro livro de pranayama, você vê algumas coisas parecidas, mas muitas diferentes. Você fala, não tem sentido. Aí eu comecei a estudar, falei, bom, vou estudar sânscrito. Fui estudar com o João, fui estudar com o Carlos Eduardo, fiquei um tempo estudando com eles. E foi muito legal. Aí novas ideias surgiram, e essas ideias de percepções, né? Novas percepções, acho que a palavra melhor é essa. Novas percepções surgiram sobre como eu entendia o yoga, sobre como eu ensinava o yoga e como eu relacionava as coisas do yoga, né? Por exemplo, pegar técnicas e relacionar uma coisa que é física, né? Que o Beto citou. Às vezes parece uma aula de anatomia, né? Que você vai pegar e colocar isso dentro de um contexto filosófico, dentro de um contexto da história do yoga, de um contexto mais sutil, enfim. E isso mudou. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque isso levou um puta tempo. Não foi uma coisa que foi acontecendo durante um período muito curto. E aí, né, é engraçado porque esse tema, recentemente, teve uma pessoa que eu vi ali que
fez um curso de formação curto e tudo mais, aí eu acabei conversando com ela, e ela estava comentando uma coisa comigo, que foi o seguinte, eu não vou fazer nada que vai prejudicar as outras pessoas, né? A pessoa que está ensinando o curso lá é uma pessoa que realmente tem conhecimento, ele tem uma história, ali, experiência no yoga e tudo mais, mas o curso estava sendo divulgado como uma formação em 12 dias. Gente, não tem como toda uma experiência e essa transformação que o Vini falou, que o Beto comentou, acontecer, né, da pessoa ir amadurecendo ali a sua percepção, o seu conhecimento, isso não acontece em 12 dias. Não importa a carga horária que tem, tem 500 horas. Não tem como, né? E aí, eu fico pensando, né? Tem o lado do mercado também, né? O pessoal quer criar autoridade, não sei o quê, e fazer um curso relâmpago. Eu vejo muita gente fazer um curso relâmpago, mas tem muita gente que divulga o curso relâmpago não como formação. A pessoa divulga como um aprofundamento, uma capacitação. Aí tem a questão da entrevista que o Vini falou. Olha, vamos ver se você realmente pratica, vamos te conhecer e tudo mais, para a pessoa entrar lá. Mas tem uma galera que não faz isso, né? E aí fica questionável, porque a pessoa vai sair de lá e vai atender um público completamente diverso, hoje online, e às vezes a pessoa pode se machucar, né? Levando uma questão física, anatômica, ela pode não ter compreendido muita coisa e passar a informação errada, enfim, muitos questionamentos sobre isso, né? Então vai. Fabiano, é o seguinte, pegando o gancho do Roberto e pegando o que você falou, eu fui uma das pessoas que elaborou o curso que o Fabiano fez, né? Eu e o Marcos Tacolini, a gente pensou numa ideia que era para abranger o máximo de conhecimento com o máximo de professores, mas alinhavar isso e não deixar a ponta solta, porque não adianta nada a gente pegar um que não conversa, não tem o mesmo assunto do outro. Então, a gente ficou incumbido de pegar quais eram os profissionais que entrariam em que épocas. Então, o que aconteceu? O que eu descobri? Para minha infelicidade, as pessoas não querem pensar. Fabiano gostou muito desse sistema, mas as pessoas não querem pensar. Quando a gente ofereceu isso para as pessoas falaram, mas eu quero um trilho, eu quero seguir alguém. Mas qual é a verdade? Porra, cara, a verdade eu não vou dizer para você qual é, você que vai descobrir. Sinto muito, bem-vindo ao mundo real. Então, quando a gente começou a fazer esse curso, onde as pessoas tinham um período que elas tinham que fazer projetos, sentar e debater entre elas, e depois debater com a gente. Pô, cara, isso deu um trabalho. Muita gente falou, porra, do caramba, olha, foi a melhor coisa do curso, eu nunca fiz um curso com isso. Porra, mas tá, a maioria não gostou, a maioria saiu dali para cursos fundamentalistas, cursos onde tem um guru que vai falar para você o que você vai fazer, o que você vai comer, como você vai comer, que horas você vai comer. E não cria a possibilidade de você transmitir isso pelo que você conhece, mas pela reprodução daquilo que você escutou. Então, isso é um problema que existe. A outra é que eu dei muito curso também em universidade. Eu comecei dando aula na Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. E dentro desse curso também era um curso maior, era um curso de extensão universitária, mas era um curso maior, tinha 1 ano de duração, e eu fiquei lá dando curso. Depois a gente foi dar outros cursos, então assim, tudo curso grande. E eu fui dar um curso onde me chamaram, que era um curso um pouco menor, e eu perguntei para eles, tá, onde é que vocês estão? Patanjali, ninguém sabia. Aí eu falei, bom, tudo bem, não conhecem Patanjali, vamos falar sobre Hatha Yoga Pradipika? Não sabia o que era. Hatha Yoga Pradipika. Pradipika. Não, mas eu também não sei que porra é essa aí. Você sabe, deixa de ser bobo. Já tá limpando a garganta? Falando coisas simples, tipo Surya Namaskara, o pessoal não sabia. Então, assim, não saber o básico, aquilo me assustou muito. Como é que a pessoa se presta a ter um curso? Aí eu entendi. Ele tinha aprendido matérias de massagem, energias quânticas, Ayurveda, um monte de assunto que não diz respeito ao universo do yoga. Algumas são técnicas indianas, dança indiana em curso de formação de professor de yoga. Então, assim, tinha muito elemento no curso, mas não tinha yoga no curso de yoga. Então, essas pessoas entravam no mercado de trabalho completamente despreparadas, sem saber fazer a colocação da pessoa num aspecto meditativo,
não sabiam fazer um pranayama, não sabiam fazer um asana, não sabiam fazer nada, caramba. André, uma coisa que veio na tua fala e no do Baleia ficou mais evidente é assim, a tal da demanda, né? A demanda não quer, a demanda não entende, a demanda são pessoas, né? A demanda pode ser construída pelo marketing, gente, né? Eu posso fazer uma pessoa entender que ela precisa de mim e ela não sabe. O marketing, então, pode fazer alguém sentir um impulso interno do eu, da essência, que precisa muito do curso do André. Então, essa demanda, gente, Então, me ajuda ela é aí, construída. Me ajuda aí. Eu não sou do marketing, eu fiz educação física, olha que merda. A demanda é construída. Então, assim, se há essa demanda por cursos relâmpagos, por quem não quer estudar, como o André colocou, isso não é culpa das pessoas, mas é o mercado que precisa vender um produto rápido e caro, que produz a demanda. Então, a demanda ela é produzida, cara. Mas Existe imagina um médico. Deixa eu cortar o teu raciocínio, só para tu não ficar muito extenso, tu fala pra caralho. Fala pra caralho. Eu sou seguinte, prolixo. brother, a demanda moderna, a demanda contemporânea, cara, ela é imediatista, cara. Total. Individualista. Individualista, ela é imediatista. O cara, você pode ter o melhor curso de formação do universo, cara. Se for um curso extenso, se você falar pro cara que ele vai ter que, como eu fiz um curso lá de 18 meses, 18 finais de semana, cara. O cara já vai desistir no meio do caminho. E é o lance do mercado, cara. Ninguém está querendo perder aluno. O curso que era de 18 meses passou a ser de 10 meses. Provavelmente, daqui a um tempo, de 10 meses vai passar para 6, cara. Já não é assim? Então, é porque é o que a demanda exige. Existe um marketing que você conduz em direção ao que tá, a oferta, entendeu? Ao que estão ofertando de curso, e existe a necessidade da demanda. Então, o marketing, ele não é como você vende o teu curso a longo prazo. É como você se adequa ao que a demanda quer. Esse é o estudo do marketing. Quem determina é a demanda, não é a oferta, cara. Não, e isso eu aprendi na prática, porque todas as vezes que eu falava, meu curso tem 3 anos, a pessoa falava, não, eu pensei que era mais curto. Então, assim, eu sempre levava isso na cara. Como subverter isso? Porque, assim, qualquer professor de yoga que está inserido no mercado e você perguntar, cara, o que tu acha? Um curso de 18 meses ou de 4 horas? Qual forma melhor? Cara, não há ninguém que diz assim, mesma coisa. Ninguém, tá? Ninguém. Não há. Dentro do mercado, um professor de yoga que você fala assim, Fabiano, tu já é formado, já dá aula, o que tu acha? Curso de 4 horas ou de 18 meses? Qual forma melhor? 18 meses, cara, óbvio. 18 meses, óbvio. Agora, por que os leigos que querem entrar como professor... Porque o leigo que se matricula para ser professor de yoga, vem na lógica do tio, ele já está no mercado. Não tem ninguém fora do mercado. A minha avó, macumbeira, nunca ouviu falar de yoga. Ela não quer, ela não tem desejo para ser professor de yoga. Entende o que eu estou falando? O desejo para ser professor de yoga, ele é construído. Beto, a demanda... Isso eu concordo. Deixa eu só falar. A demanda, ela vem sendo construída ao longo dos anos, cara. Okay. Com Caminho das Índias, com novelinha na Globo, com propaganda de Liguinho com o Matt e o Mods, que fazem a margarina que faz propaganda com... Mas se a gente conseguiu construir uma demanda que quer por 4 horas, o que nós devemos fazer para construir uma demanda que exige um curso interessante? Eu tenho uma palavrinha. Realmente capacite. Calma, só uma paradinha. Cara, existem 2 coisas. Dinheiro, investimento. Um curso de 18 meses custa muito mais caro do que um curso... Mas tu tá fugindo da resposta, cara. Hã? Tu tá fugindo da resposta. A demanda foi construída. Ok. Você tem a oferta. Okay. O mercado está cheio, a oferta está cheia.
Tem Cheio. 200 mil professores de yoga. Tem curso de 18 meses, curso de 4 horas, tem tudo. Tem curso de tudo. Ok. Cada um tem um custo. Custo, Beleza? money. Tá. E tu tá ali limitadinho, né, cara? Mas, Baleia, então como que alguém compra uma bolsa da Louis Vuitton de 15 mil? São prioridades. Questão de meu irmão. demanda. Você prefere ir numa academia ou você prefere ir no boteco? Então, caralho, é isso que eu tô falando. Você prefere comprar... Por que as pessoas estão querendo comprar um yoga boteco e não um yoga Louis Vuitton? É essa a minha pergunta. Pergunta Eu tenho pra uma demanda. palavra aqui. Eu tenho uma palavra aqui que A vai... demanda não existe, cara. A demanda Existe, são pessoas. existe. Não, Então. mas a demanda são pessoas. É Eu igual Eu você tenho uma fala assim, palavra aqui. a sociedade. Fala, Benassi. Fale uma palavra só e depois Uma passa pra André. palavra. Uma palavra. Vai ser encaixar aqui. Foi. o negócio. Já foi, André? Uma palavra que é o seguinte, é responsabilidade. De O quem? cara, quando ele reside, ele decide ensinar outras pessoas para que essas pessoas possam transmitir esse conhecimento para outras. Pô, o cara tem que ter um mínimo de responsabilidade de fazer com que essas pessoas que estão sendo formadas lá, elas tenham o tempo adequado para ela receber o conteúdo, ter experiência, assimilar e tudo mais. Agora, tem gente que não é responsável e essas pessoas são oportunistas. Amigão, quem fiscaliza essa responsabilidade, meu irmão? A gente não tem ninguém que fiscalize a responsabilidade do professor de yoga. É um monte de Zé Ruela que não sabe nem onde tá botando o pé, cara. Não entende de marketing, não entende porra nenhuma, não entende de tirar foto e postar no Instagram, cara. Esse é o yoga que a gente tem, cara. Sacou? Sendo então um pouco mais pragmático, o que vocês acham, então, de a gente fazer uma campanha? Uma campanha de marketing? De Cox and Rocks. Por que então não ter 2 cursos? Um curso que forma yogini, praticante, e um segundo curso, então, para quem já fez o ensino médio, fazer um curso de formação para ser professor. Então, ser 2. Já tem. Exigir que o cara tenha um X tempo como praticante de yoga. Sim, isso já tem. Isso acontece. Isso já acontece. Tem. Agora, você mesmo dá esse curso, né? Você dá um curso de preparação para formar yogis, a gente já vê. Mas também... Não acho. Eu não dou. O Roberto, ele tem um curso que é... Desformação. Desformação. Que é um curso que é de pegar o Zé Ruela, que o Vinícius falou, não é Zé Ruela. Mas é Ruela, sim, cara. Tentar... Mas aí, tem a própria prática. A própria prática é esse início, é esse pré-yoga. O problema é que as pessoas estão pulando esse degrau, porque estão fodidos, precisam de emprego rápido, olham para o yoga como uma ferramenta... Então, mas esse cara que você está descrevendo, André, é o produtor do curso de formação ou é alguém que quer mudar de profissão? Os dois. São 2 públicos. Os dois, Beto. Agora, o que o André está falando é a real, cara. O que forma a demanda é o praticante, ou deveria ser o praticante. O cara que está lá na escola de yoga, que foi procurado, seja um motivo qualquer, e que o cara teve um envolvimento com yoga, e que ele tem um tempo de prática, e que ele vê na yoga uma possibilidade de mudar de vida, de mudar a qualidade de vida dele, de ter uma opção como profissão, ou de ter mais uma profissão, que foi meu caso, porque eu não deixei de fazer uma coisa e virei professor de yoga, entendeu? Agora, a exigência da prática, cara, é a exigência da entrada num curso de formação. Porque o yoga, cara, as pessoas não esquecem que não dá para você se transformar num yogi, ou num professor de yoga, ou numa yogini, cara, em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, em 10 anos. Yoga, cara, é uma construção, cara, que ela anda junto com a tua vida, com a tua experiência pessoal, cara. E que quanto mais velho você ficar, melhor você fica, cara. Vini, mas um questionamento... artes marciais. É só transportar isso para as artes marciais. Pega um professor que nunca lutou na vida, ou um professor de natação que nunca nadou. E eu já peguei um professor assim, que o cara estava fora da piscina, eu falei assim, você pode me mostrar isso na piscina? Eu falei, não, eu não sei nadar. Porra, eu quase pirei. Então, assim, e transporta isso para a arte marcial. Um professor que foi formado em arte marcial, mas nunca lutou na vida.
Então, mas aí vai entrar um faixa preta lá e vai dar um couro na academia dele. Não dá para fazer isso no yoga. Não dá. Então, assim, hoje eu tô pragmático. Hoje eu tô norte-americano. Hoje eu tô William James. É preciso, então, subverter essa narrativa que é dominante, então, né? É uma narrativa dominante do cara querer se tornar rápido um professor de yoga. Fala, Fabiano. Duas palavras. Só acrescentar uma coisa importante aqui. O cara praticou. Essa é a condição para ele começar a fazer uma formação. Mas independente do cara ter uma semana, um mês, um ano, 10 anos de prática, não quer dizer que ele vai fazer uma formação de uma semana, de um mês, que também não adianta. Então, ele pode ser praticante de experiência. Eu já vi gente que pratica há muito tempo e a pessoa decidiu assim, eu vou dar aula de yoga. Eu já vi também como se não houvesse essa diferença, né? Mas eu preciso comentar aqui. Se eu quero dar uma aula de educação física e eu fui formado eu sou professor de yoga, eu não posso dar uma aula de educação física. Agora, tem professor de educação física que olha lá a saudação ao sol e resolve dar aula de yoga também. E também está errado. Não está errado, Fabiano. A saudação ao sol é uma o que eu quero dizer... física. Sim. O que eu quero dizer você não precisa falar para o teu aluno que a saudação ao sol está saudando o Surya, sim, e que tem 12 mas o que eu quero dizer, Vini... Não, Vini, ele está falando que o cara começa a dar aula de yoga. O cara começa a dar aula de yoga, ensinar a dar uma aula de yoga e falar que aquilo, isso aqui é yoga, no sentido de sinceramente, cara, se conectar com a filosofia e tudo mais. Mas deixa eu fritar o cérebro de vocês. Peraí, deixa eu só falar uma parada. Hoje, eu confio muito mais... Tá polêmico hoje, hein? Eu confio muito mais no professor de educação física dando aula de yoga do que um cara formado num curso de formação. Então, confio muito mais, cara. Deixa eu fritar o cérebro agora. Gente, minha recomendação para todo mundo que queira fazer curso de formação. Lá vem o André. Não faça porra nenhuma, ninguém vai te cobrar certificado nenhum, a profissão não existe. A profissão não existe, essa porcaria dessa profissão de yoga não existe. Ela não é regulamentada. Se você pegar centenas de vídeos na internet, assistir e começar a dar aula de yoga, ninguém vai te impedir de dar aula de yoga, porque a porcaria da profissão não existe. Pronto, resolvi o seu problema e aí você não precisa mais fazer esses cursos de 3 dias, de 12 horas, de um mês. Mas é verdade. Pior que o que o André está falando é a mais pura verdade, meu irmão. É pura verdade, cara. Cara, o yoga não se compara nem à arte marcial, cara, das mais... ao boxe, cara, que não tem graduação, cara. Sabe por quê? Mas sabe por quê? O que é um professor de yoga? Ele é um terapeuta? Ele é um xamã? Ele é um guia espiritual? O que é um professor de educação física? Ou o que é um professor de yoga? Eu não sei o que é um professor de yoga. Porque os próprios professores de yoga não sabem. Aí eu vou formar em uma coisa que eu não sei. Aí que tá horrível. Eu tô muito pragmático hoje. Mas é real, eu vou formar as pessoas em alguma coisa que eu nem sei o que é e nem existe. E nem existe. O André mesmo colocou. Sacou? E agora, André? Resume aí. Qual que é a saída, André? A saída? Você cara. Você é um cara que tem que ter a saída, André. A profissão, como ela não é regulamentada, não há ninguém que te dê um trilho dizendo qual é o mínimo de formação, qual é o mínimo de matérias que vão compor aquela formação. Eu tenho uma sugestão. Hoje, você tem o quê? Você tem algumas entidades que se prestam a isso. O quê? O Preto Velho? Não, que entidade é essa aí, André? A entidade é orixá? É entidade? Não, são entidades, associações, confederações. Elas estão numa coligação, né, pensando nisso. Mas, como não é uma profissão regulamentada, não há o que fazer. Cada um vai fazer o que quiser. Só que está tramitando em Brasília, no Congresso Nacional, uma PL, um PL, né, um projeto-lei, que a qualquer momento pode ser aprovado. Sendo aprovado, meus amigos, aí a história muda. Aí vai ter que realmente correr atrás. Então, enquanto isso não acontece, né, que pode ser agora, inclusive esse PL pode estar aproveitando esse momento de bagunça no Congresso e tal para passar, né? A gente acreditava que isso ia acontecer só em 2023, 2024, que pode também não acontecer.
Mas está lá, o PL está correndo. Aliás, o PL é uma cópia ipsis literis do mesmo PL feito pelo De Rose, Luiz De Rose, meu pai. Então, André, todo mundo achava, inclusive, que era dele. Ninguém sabia de quem era. E é só um político que colocou lá para agradar a esposa, e ele próprio não está mais coordenando o progresso desse projeto-lei. André, ninguém vai criar um conselho do yoga. Vão associar, vão incorporar o yoga ao CREF, entendeu? Ao Conselho de Fisioterapia, provavelmente ao CREF. Mas não dá. Cara, não. Se esse projeto-lei passar, o yoga passa como profissão, não como profissão agregada a outra, mas como profissão. Vai ser reconhecida como uma profissão. E aí vão precisar criar conselhos. Aí aquele negócio todo que existe, tanto para o yoga, o CREF, vai existir um CREF do yoga. Amigão, um Conselho Regional de Yoga. Os caras não conseguiram fazer isso com arte marcial, cara. Até hoje está tramitando que o cara, para ser faixa preta de jiu-jitsu, de karatê, de judô, do que quer que seja, ele seria obrigado a ser formado em educação física, cara. E não conseguem aprovar, cara. Mas isso é outra coisa. Eu tenho uma sugestão. Estou muito pragmático. Para criar um conselho de uma outra atividade, cara, é extremamente burocrático, cara. Eles vão querer enfiar o yoga dentro de algum lugar, cara. Porque o yoga não tem essa força toda. Os caras não conseguem regulamentar esporte olímpico, cara. Lógico. Mas yoga é coisa de Zé Ruela. Mas está tramitando lá. Aí está o problema. Se está tramitando, se for regulamentado, aí vai ter que criar todo esse processo, entende? Agora, não regulamentado faz com que a gente, ora, fique sujeito aos terapeutas, por exemplo. Eu não sei se você sabia, o pessoal tem o Sindicato dos Terapeutas quer encampar o yoga, dizendo que a gente não pode ministrar yoga se não estiver dentro do Sindicato dos Terapeutas. A educação física, CRT. A educação física também fez isso, só que a gente conseguiu sair desse esquema junto com a arte marcial, junto com a dança, e o yoga ficaram de fora. Mas por quê? Porque a gente entrou, foi no Congresso, falou mais alto, colocou advogado e conseguiu tirar a educação física. Mas e aí? Olha, educação física, medicina, terapias, psicologia, qual é o mercado que vai querer abarcar o yoga? Esse é o medo da gente, entende? Porque se for a psicologia, não tenho medo de nada não, meu irmão. Tudo vai ficar até mesmo focado porque se for em qualquer um desses conselhos, cara, eu consigo comprovar o tempo que eu tenho, ninguém vai me obrigar a fazer formação de porra nenhuma, e eu vou ser um provisionado. Isso sim. Mas qualquer que seja o conselho, entendeu? Mas eu vou ser um provisionado. Mas para quem vier depois de você, não, né? Mas é uma maneira de regulamentar, de você... Não, eu não estou falando mal. Eu estou junto com você. Eu sou seu amigo, Valê. Uma outra possibilidade também bom, primeiro, se for regulamentado, vai virar terapeuta. Não, aí vai virar terapeuta, né? Porque não há regulamentação de guia espiritual, né? Tem o Conselho Regional do Guias Espirituais e Yogicos. Não tem, né? O yoga vai ficar underground, né? De alguma forma. Agora, há também a possibilidade dos cursos de formação vir com um nome depois do yoga. Por exemplo, eu sou formado no Ashtanga Vinyasa Yoga. Eu sou formado no Iyengar Yoga. Eu sou formado na escola de Shivananda. E aí você tem muito bem as diretrizes daquela escola. O que eu percebo hoje, esses cursos que são de 12 horas, 4 horas, 6 horas, é formado em Yoga Nada. Curso de formação de yoga. É o yoga nada, é o yoga vazio, é o yoga do budismo, né? É o yoga nada, né? O cara não tem nada depois do yoga, ele é o curso do yoga da professora Joselita, sei lá, não sei, né? O curso daquela professora, né? Então, o que eu estou pensando junto aqui, pensando alto, que os cursos de formação tem alguém que bata no peito. Não, eu sou formado pelo Iyengar Yoga. Aí vem um representante do Iyengar Yoga e vê o que está fazendo ali com o Kurunta. Ou não, o André fez o curso. Então é o curso de yoga do André. Para de ser esse yoga universalista, entendeu? É um curso de yoga do Benassi. Mas você é mó bosta, professor. Mas o meu curso é Yoga Benassi. Aí o Benassi, por causa da demanda,
formada pelo esse nicho do Yoga Benassi vai deixar de comprar o curso do Benassi. Essa é uma forma de autorregulamentação no mercado neoliberal. Foi bom que eu falei agora, hein? Inventei isso agora. Foi bom Mas isso. essa Nem reclamei, autorregulamentação cara. já existe. É, exatamente. Essa autorregulamentação ela já existe. A Aliança do Yoga veio com essa proposta. há Não, algum mas tempo. aí não é autorregulamentação, aí tem uma instituição. O que eu estou falando é não... tem ou não tem, não importa ter instituição ou não. É que o Aliança do Yoga vira o curso de yoga legitimado pela aliança, não é? É isso que talvez você queira dizer, né? Mas ainda Então, continua os yogas universalistas. A né? ideia é que cada grupo cuide do seu. Por exemplo... Então, mas não existe grupo, André. Então, se, por exemplo, a gente tivesse hoje uma regulamentação, a ideia que eles estavam querendo colocar com um adendo no projeto-lei que estava tramitando em Brasília era que cada grupo formasse a sua associação e, uma vez as associações encaixadas dentro dessa lei, cada um diria a diretriz que vai seguir, um sem se intrometer no que o outro está fazendo. Esse seria o pensamento. Perdemos a data foi expirada, teve uma bagunça lá no Congresso Nacional, esse adendo não foi feito, ou seja, se a profissão for regulamentada, o que acontece? Vai criar um conselho de yoga, todo mundo vai ficar debaixo do mesmo guarda-chuva e vão ter que acatar as ideias. Aí vão não é bom. Não é bom você ter... Eu acho que regulamentar tem um lado bom e um lado que não é. O yoga é difícil de você colocar muitos elementos ali que são parecidos, né, numa mesma caixinha. Então, nesse ponto, a regulamentação não sai por causa disso. É difícil de fazer isso. Difícil porque você tem uma tradição tal, você tem a questão de você focar mais no físico, não focar no físico, ser mais... Enfim, tem muitos aspectos que dificultam, né, na hora de você regulamentar. E tem também, né, aquelas pessoas que querem puxar a sardinha para o lado delas. Né, aquelas pessoas que fazem a regulamentação e que colocam isso na frente, não sei o quê, no sentido de falar assim, bom, se ficar aqui, né, eu tenho como controlar esse meio aqui, ser remunerado de alguma forma, enfim, né? Então, nesse ponto, eu não concordo de ter, por exemplo, um CREF, né? Mas ter alguma coisa só do yoga, né? Mas essa parte da autorregulamentação que o Beto falou, eu acho que é uma coisa que já acontece meio que no yoga. Só que é difícil, porque dificilmente alguém fala muito sobre isso, né? A gente está fazendo esse programa aqui falando ninguém fala sobre isso. Exatamente, Fabiano. Esse é o ponto, talvez, da minha primeira fala. Não há diálogo no yoga. Não precisa ser institucionalizado para que alguns professores de yoga... ou núcleos de yoga, ou o que é que seja, se reúnam, porque aí a demanda vai ser transformada, cara. Quem estiver nos ouvindo agora aqui, vai abrir um pouquinho a cachola para outras possibilidades. Um cara que está praticando aí, sei lá, 1 ano, 6 meses, 4 meses, ontem, e pensou em sair da gerência do Bradesco para ser professor de yoga, com a nossa fala aqui, levanta uma antena de alienado, ele pelo menos fala assim, peraí, eu vou escolher um pouquinho melhor esses cursos também agora. Então, quanto mais o debate sobre essa questão atingir a sociedade, esse micro-universo onde os yogis transitam, a demanda vai sendo formada a partir daí. É isso que eu estou falando desde... Beto, uma coisa legal é o seguinte, poxa vida, junto com Baleia, se regulamentar agora, eu estou bem. Eu dou aula há 38 anos, tenho livro escrito, tenho vídeo, tenho prova de que já dei curso em um monte de universidade, um monte de lugar. Puta, eu estou feito. Então, assim, se tiver regulamentação, ok. Se não tiver, ok. Para mim, qualquer cenário é favorável. Tá? Você é velho, André. Está começando... não fala isso. Pelo amor de Deus, eu nem tenho ruguinho ainda. Mas, olha, eu acho o seguinte, pela experiência que eu tenho... Às vezes a pessoa me falava, não vou fazer o seu curso porque era demorado demais, e aí a vida dava uma volta. Eu encontrava esse personagem de novo falando, putz, eu vou fazer o seu curso. Você não fez aquele? Fiz, mas não foi suficiente. É isso que está acontecendo. E isso faz parte dessa autorregulamentação. A gente podia encurtar essa viagem que seu aluno fez falando, cara. Dialogando
dialogando, abrindo, que em cada Fazendo o congresso marketing que só faça aí, para instruir a pessoa. exato, subverter uma narrativa dominante, cara. É diálogo, brother. Gramsci vai chamar de intelectuais orgânicos. Falta esse diálogo que não há. O professor de yoga tá na roda igual um ratinho, trabalhando pra caramba, e não consegue conversar. A vida do professor de yoga é igual à vida de professor de educação física, cara. É muito similar. Total, É cara. hamster, né? Hamster na rodinha. Deixa eu falar uma parada aqui, cara. A gente tem que parar com esse negócio, cara, porque o yoga físico, não sei o que lá. Não, quando a gente fala em yoga aqui, cara, é 80% físico. A gente tá falando do 80% de Hatha Yoga, cara. Sacou? Ninguém tá falando aqui em sentar para meditar. Faz parte dentro do processo da aula de yoga, os pranayamas, um pouquinho de meditação, o relaxamento, o shavasana. Isso tudo está incorporado. Então, às vezes, a gente fala, não, o yoga físico, como se a gente pudesse... O yoga físico, cara... Exato, como a gente pudesse mudar e separar. Entendeu, só no cara? mundo dual que você é separado. Então, cara, o caminho que leva à formação de professor de yoga é o yoga físico, cara. É o yoga físico. Ninguém entra numa escola de yoga falando em iluminação, cara. Eu concordo, em elevação espiritual. Sacou? O yoga é uma atividade física. É uma atividade física. Quem entra no yoga está a fim de bem-estar, qualidade de vida, através de uma atividade física que traga para ele alongamento, flexibilidade, e através dessa experiência física, cara, através do corpo, cara, ela vai ter outras experiências mais sutis. Eu concordo que é físico. Peraí, deixa eu falar. Porra. Deixa ele falar, a segunda parada. Ele falou que era uma parada só, você falou uma parada só. Dependendo dependendo do professor, da condição do professor, da prática de yoga que ela faça, entendeu? Da mais simples, de permanência, de passar lá 5, 6, 10 minutos numa postura, e aí vai no asana, onde mora a Shiva, lá dentro do coração, que o André fala, sacou? Porque é o caminho, cara. Você já saiu de uma aula de permanência, de ficar 9 minutos numa postura? Você sai de lá em outro planeta, cara, numa outra parada, velho. E a mesma coisa quando você faz uma série inteira de Ashtanga, velho. Que é extremamente físico. E que você fica, a tua cabeça é o flow, é a porra do flow, o tal do flow. Sacou? Então, essa experiência, cara, você só tem com o tempo, cara. Não é no curso de formação, é com a prática, cara. É um processo lento e gradual. Lento e gradual, cara. Eu yoga diria, não se pastor. aprende, velho. Yoga se vivencia, cara. Não, certeza. Velho, cara. Eu Não concordo adianta com você, vir com esse Vini. papo- vir com esse Eu concordo papinho com você. Do curso de formação, o cara saiu do caixa do Bradesco, da gerência do Bradesco, e entrou no curso de formação. Eu ouvi amém, igreja! É Sacou? para glorificar Não de existe fé. isso, brother. Não existe isso. Não existe isso, cara. Não, eu existe concordo com você. Eu concordo com você. Eu também acho que o yoga tem muito mais físico, principalmente hoje em dia, que a gente tem que mostrar o yoga, tem que dar alguma coisa palpável para a pessoa. E aí, o corpo ele vai ser o principal. Não há veículo, só yoga que- não físico, seus bosta. Exatamente, caralho. O que eu Porra. quero, mas existe uma parte que é a percepção que você vai dar. Além disso, que está relacionado com os textos ali ou com a crença que a pessoa tem dentro do yoga e tudo mais, que nesse ponto eu vejo que difere Mas de uma ela não atividade precisa ter a crença no yoga, cara. Ela Não precisa, ter a crença não precisa. Dela, brother. Exatamente. Sacou? Ela precisa ter a crença dela, não é no yoga, cara. Ela Atende vai aí, ter as atende aí. realizações delas, as Atende aí, viagens atende aí. delas, as perspectivas dela, dentro da realidade dela, da vivência dela, das experiências dela, dos traumas dela, do que aconteceu na vida dela, cara. Sim, mas Não é o dentro que eu da estou te falando filosofia isso, do eu estou yoga, falando cara. isso porque, para mim, o conteúdo filosófico do yoga, que está, Tá né, bosta, a tá princípio, bosta. a princípio lendo os textos lá do Patanjali, né, do Patanjali, meu irmão, Hatha Yoga tá. Pradipika. Quando eu vejo isso, eu consigo criar uma relação que, para mim, é muito diferente do que só fazer uma atividade física. Então, eu entendo que existe o trabalho físico, eu não nego isso, eu acho que isso é fantástico também, mas eu entendo também que existe essa parte de profundidade, né, filosófica,
de crença, enfim, né? Que o yoga traz pra gente e que não é igual só uma atividade física, Não, entendeu? se você Então, passar a tua é uma vida coisa que eu inteira sinto. praticando yoga e lendo um sutra por ano, você vai ter 1000 interpretações para aquele sutra a cada dia desse ano. Ah, sim. Ou de qualquer literatura que você tenha que te desperte alguma coisa, cara. Então, como é que você quer pegar o Yoga Sutra de Patanjali e dar em um mês para um Zé Ruela? Não, lógico, Que não quer vai ser um Zé dar. Ruela de um professor de yoga. Zé Ruela. Não vai dar, mas você pode usar momentos da prática, na hora que você está ensinando, para fazer isso. Um pedacinho ali, olha, experimenta se associar com o isso. problema é que as Sukhasana. Fica aí paradinha. As pessoas transportaram a raio da aula de yoga para um modelo de ginástica, de educação física. Então, assim, as pessoas chegam, vão para a academia, fazem uma prática e vão embora. Cara, não tem isso na tradição. A pessoa faz 24 horas full time, não tem final de semana, não tem feriado, entende? E as pessoas falam, não, vou fazer yoga. Não, você está indo fazer qualquer coisa, uma ginástica, sei lá. É possível, então, um curso relâmpago? André, Forma nenhuma. Nenhuma. Isso que você falou, cara, do yoga ser em doses homeopáticas diárias, ela não é uma busca de atividade física. Ela entra numa rotina tua como uma higienização, cara. Como você ir no banheiro, como você escovar o dente. É aquele teu momento de prazer, cara. Como eu ir pegar onda, entendeu? E você falou uma parada de yoga para academia, cara. Eu fui em 200 academias para tentar dar aula de yoga em academia. Sabe qual era o único método que aceitavam dentro das academias? Provavelmente é o do Luiz de Rose. Nataraja. Nataraja? Ah, da Karime. Não sei. O Nataraja que eu conheci era o teu, cara. Então, o Nataraja, do grupo Nataraja, ok. Mas eu acho que é o da Karime, que ela trabalha com yoga fluido. Nataraja Flow. Não. Tô falando há 15 anos atrás, cara. Ah, não. Naquela época era o Nataraja mesmo. Só aceitavam nas academias, cara. A primeira coisa que perguntava, você é formado aonde? Se é do De Rose ou do Nataraja? Eu falava, não sou nenhum dos dois, cara. Eu sou o Zé Ruela. Eu sou aquele tal Zé Ruela. Eu sou E o Zé eu vou Ruela. comentar 15 anos depois num programa no YouTube. Eu sou o Zé Ruela. Eu sou o Zé Ruela há 15 anos. Mas sabe o que é? Sabe o que é curioso? A gente precisa encerrar já. Tem que encerrar? Então vamos mas lá. fala aí, André. Termina de falar, fala aí. Fala aí que depois Eu quero falar nessa porra! Virou palestrinha hoje, hein, Valer? Mas uma coisa legal, né, que eu venho acompanhando esse tempo todo é que os cursos de formação eles mudaram muito a maneira de se transmitir yoga. Quando eu fazia yoga lá atrás, na década de 80, cada escola de yoga era um núcleo de formação. A pessoa não ia para uma aula de yoga, existia uma programação na escola, existia a biblioteca, onde você incentivava a pessoa a ler, existia uma videoteca que a pessoa sentava também para... Existiam debates, existia palestra, satsanga. Então, não era só uma programação que a pessoa vinha fazer aula de yoga e ia embora. Tinha uma programação extensa. Às vezes as pessoas ficavam 6, 8 horas no espaço de yoga fazendo um montão de coisa. Agora o pessoal vem, igual a academia, vão lá, praticam e vão embora. E ainda reclamam que é muito tempo. Podemos pensar, então, hoje eu estou muito pragmático, podemos pensar, então, que uma formação bem feita para ser um professor de yoga exige uma certa adesão a um tipo de yoga, para você poder vivenciar aquilo, não só como prática, mas também como filosofia. E filosofia aqui não é ser intérprete de alguém, porque alguém que estuda Kant não é filósofo, é um historiador de Kant. Alguém que estuda Nietzsche, sabe tudo de Nietzsche, ele não é filósofo, ele é um representante da filosofia de Nietzsche. Alguém que sabe todo o Yoga Sutra no sânscrito, leu Vyasa e não sei o quê, não é filósofo. É um replicador. Ele é um representante daquela filosofia. Então, um yogi é ser um filósofo. E ser filósofo não é ser intérprete de alguém. É construir no yoga, prática, teoria, uma filosofia de vida. Isso não se aprende nem em 18 meses.
É uma prática diária? Caralho, falei bem, hein? Resumiu, Falei cara. bem. Gritei E aqui pra fecha caralho. aí. E fecha aí. Gritei pra caralho aqui, cara. E tu resumiu em 2 minutos o que eu Não, falei. mas é que você me forneceu matéria-prima pra ficar nesse rolê. Porra. Seu Zé Ruela. Porra, meu irmão. Tô quase sem voz aqui, tanto que eu gritei, berrei aqui. Não, mas você foi muito importante pra mim. Você foi um intelectual orgânico. Um filósofo. Você é um filósofo. Todos nós aqui somos. Pô, Não, assim, mas se a filosofia é boa ou não, é outro rolê. Mas somos filósofos. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu leio o Hegel, acho uma bosta. Posso não ter entendido ele. Mas não faz porque você é filósofo ser foda. Você é só filósofo. É diferente. Ser filósofo não é alguém melhor. É alguém que pensa a sua própria vida com as suas próprias forças. Com a ferramenta yoga. Isso a gente faz. mas hoje tu foi freudiano. Caralho, eu tô impossível! Hoje- Eu tô impossível! Hoje tu foi freudiano, cara. Hoje eu fui... Não, freudiano. Foi freudiano pra caralho hoje. Hoje foi, cara. Gente, vamos encerrar o programa, então. Ó, só para falar, cartinha hoje não tem, porque eu não separei. Então, pro Pô, mas- próximo a gente... Que lindo. Mas que Pô, produtor incompetente! Pô. É um produtor Zé Ruela mesmo. Tá que pariu. Então, gente, aqui a gente vai encerrar o assunto dessa semana, que foi formação relâmpago em yoga é seguro. Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, convidamos vocês para estarem sempre conosco para debater, filosofar, conversar com o pragmático Roberto Simões, com Zé Ruela Baleia e com o Fabiano, que hoje, né, foi o nosso norte, né, deu umas pontuações excelentes, e eu que só joguei conversa fora, que estava ótimo também. Né? Estava aqui de Darth Vader. Darth Vader, eu estou do mal. Bem adulto, né, essa camiseta. Exatamente. Esta série C. Todo mundo aqui está, ó, um da Disney. Aliás, é tudo da Disney agora, né? Gente, até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, façam comentários. Vai daí o jabá, o Fabiano. Deixe os comentários e deixe as sugestões aqui do que vocês querem ver no programa. Curte também e a gente se vê no próximo. Hasta.